igreja cheia, né? Já digo de início que este é a quinta edição do Encontro para a Formação de Líderes do Distrito Verdes Vales, e é o encontro que mais tem participantes. Eu acho que a gente tem que começar com a salva de palmas para todos nós, não temos? Em nome do Distrito Verdes Vales, na condição de líder do Distrito Verdes Vales, eu chamo a todos vocês aqui bem-vindos neste dia especial para todos nós, né, onde nós temos a presença do pastor Adelar, o diretor da Hora Luterana, também em nome da Congregação São Mateus, onde também sou membro aqui, o nosso cordial bom dia e bem-vindo a todos, né? Esperamos que vocês se sintam bem aqui conosco neste dia. Nós, então, vamos seguir a programação. Inicialmente nós queremos cantar um cântico, né? Cantar um hino, para que nós possamos também desenferrujar a voz, né? E com muita alegria também louvar ao nosso bondoso Deus. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Essa foi a grande surpresa que os discípulos tiveram, 8 dias depois da Páscoa, Jesus aparecendo para eles novamente. Hoje estamos 8 dias depois da Páscoa, também estamos aqui reunidos. Também quero nesse momento saudar cada um de vocês com essas palavras de Jesus: paz seja convosco. Que a paz de Cristo, a paz verdadeira trazida a nós, também
a ressurreição de Cristo sempre esteja presente em nosso coração. Uma saudação bem especial a cada um de vocês, colegas pastores. Temos um público hoje muito diversificado, crianças, jovens, também pessoas de liderança já mais experientes e pessoas que ainda, quem sabe, nunca exerceram um cargo, né? Numa diretoria da congregação, que estão aqui hoje também vieram. Que bom! Então, louvado seja Deus pela presença de cada um de vocês. Uma saudação especial à nossa colega, a sua Adelar, que me vai trazer para nós hoje a palestra, que deixa Deus também o ilumine, porque todos nós tenhamos um bom proveito desse dia. Quem puder ficar de pé, nós vamos orar. Bondoso Deus, nosso amado Pai, te somos muito agradecidos pelas grandes bênçãos derramadas sobre nós, sem nós merecermos. E a maior bênção que enviaste Jesus Cristo para ser nosso Salvador. Aquele a quem nós, na semana passada, em nossos cultos, lembramos seu sofrimento, sua morte, mas também no domingo da Páscoa, a sua ressurreição, que é a garantia também para a nossa salvação. Abençoe nosso encontro aqui nesse domingo, para que possamos também sair daqui motivados para colocar nossos dons a serviço do Teu reino, ajudando, auxiliando para que a igreja, a palavra de Deus, continue sendo lançada, pregada, assim também como pastores, como líderes, arregaçados as mangas, para poder também colocar a nossa mão à disposição, porque é algo maravilhoso poder trabalhar no reino de Deus. Perdoa nossos pecados e esteja conosco hoje e sempre. Amém. Nós temos a grata satisfação de ter aqui conosco o pastor Adelar Rudeberg. Pastor Adelar é diretor da Amora Luterana, né? Inclusive que está de aniversário ontem, né? Depois o senhor passa para eles quanto essa jovem senhora tem. Mas dentro dos temas que nós vimos discutindo, né, nos últimos anos, nós fomos por várias áreas. Mostramos como funciona a gestão da IEL, de administração, mostramos como que nós podemos ser líderes de uma maneira geral, e nós estamos aqui hoje exatamente para a gente tentar ir além um pouco dos nossos muros, dos nossos muros enquanto igreja. Então nós trabalhamos aqui com o pastor Adelar para que nós possamos, né, trabalhar a missão, né, na liderança da igreja. Né, o líder e a missão da igreja, e também como que nós devemos e como que nós podemos, a oportunidade que nós temos de trabalhar a missão de Deus além dos muros da igreja. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui muito fortificados, muito instruídos e esclarecidos também com tudo aquilo que o pastor Adelar, enquanto representante da obra luterana, né, que é a missionária da igreja em todos os cantos do país, não só do país, mas mundo afora, poderá nos dar aqui durante esse dia. Então, pastor Adelar, de antemão, os nossos agradecimentos, né, pelo senhor ter atendido esse nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Distrito Verdes Vales, seja muito bem-vindo ao Marechal Floriano. Bom dia! Bom dia! Obrigado, Nélio. Muito obrigado, Biel, senhor Rosilene. Obrigado porque vocês estão aqui também. Sejam muito bem-vindos. Já foi dito isso. Queridos, o que me propuseram precisaria ter um retiro. Sério mesmo. Só essa palestra da manhã já precisaria muito mais tempo. Sem falar a parte da tarde, eu quero trazer algumas coisas práticas. O que eu vou precisar de vocês todos? Muita ajuda. Porque concentração vai da nossa disposição de ficar focado. Eu vou prestar atenção.
eu vou ver o que isso pode me ajudar na minha vida a ser uma pessoa melhor, um cristão melhor, mais instruído, com mais conhecimento das coisas de Deus. Para mim, preparar isso aqui já foi um desafio de arrumar tempo e já fazer as minhas reflexões. Então eu vou pedir assim encarecidamente que vocês me ajudem, tá? Nessa atenção. Eu vou pedir para os jovens, como se vocês fossem olhar um seriado, uma série, e vocês prestassem atenção. Olha, eu estou gostando desse negócio, tomara que gostem, tá? Quem gosta de futebol, olha, eu vou ver hoje o meu time jogar a semifinal e a final, vai ser um tempo disso. O time do coração jogando. Então é esse tempo que eu quero de vocês hoje. Tá bem? Queridos pastores, certeza que cada um de vocês iria preparar bem diferente o que vocês vão ouvir. Então tenham paciência com este pobre, miserável pecador aqui. Com certeza muitos de vocês fariam outras coisas diferentes e melhores também. Pedindo a paciência, pedindo a atenção, a compreensão de vocês, eu queria pedir uma outra coisa. Que vocês ficassem em pé. Eu vou olhar vocês aqui de cima. Que maravilha essa igreja. Vocês estão de parabéns. Distrito Verdes Vales. Feche os olhos. Vamos pedir que Deus nos ilumine. Querido Senhor, nós somos muito agradecidos pela vida de todas as pessoas, teus filhos e filhas que estão aqui nessa igreja, nessa manhã, neste dia, Senhor. Muito obrigado porque a tua palavra, o teu amor, a tua graça, o teu evangelho chegou às nossas vidas, às nossas mentes, aos nossos corações. Obrigado porque quando a gente entra numa igreja e olha para a cruz, nós logo, Pai, lembramos desse amor maravilhoso do teu Filho Jesus que deu a vida por nós, da sua crucificação. E muito especialmente quando olhamos para essa cruz vazia, nós lembramos do que acabamos de cantar, da linda Páscoa do Senhor. Lembramos do aleluia, do ressurgiu. Lembramos que Jesus nos redimiu. Que o teu Santo Espírito, Pai, abra nossos ouvidos, nossas mentes e nossos corações, para que possamos ao menos lembrar de algumas coisas quando terminar esse dia, quando terminar esse momento de encontro e de conversa. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Obrigado. Olhem aqui. Essas duas imagens. Uma gangorra, né? Uma balança assim. Eu vou trazer coisas hoje que eu vou pedir muita atenção do cérebro de vocês. Porque eu preciso fundamentar, eu preciso trazer uma palavra daqui a pouco e conversar com vocês sobre essa palavra. Então vai exigir daquilo. E na outra ponta tem o coração. Eu quero trazer alguns relatos, algumas experiências que não é só para ficar aqui, mas é para ficar aqui. Para mim, a vida da igreja tem um grande desafio da razão e do coração, e de ter um equilíbrio isso. A gente não pode só pensar com o cérebro. A gente também tem que ter coração nas coisas. Esse equilíbrio que eu quero ver se eu consigo conversar com vocês sobre isso hoje. Cada palavra dessas, líder, missão e igreja, dava uma conversa, como eu disse, de retiro. Mas o tempo não nos permite. Então, às vezes eu vou dar uma corrida aqui. E o desafio é o cérebro de vocês acompanhar o meu raciocínio. E se alguém não entendeu uma coisa, vamos combinar? Levanta a mão e diz: não entendi. Sem constrangimento. Ninguém nasce sabendo. Tá bem? Ó, não entendi, pastor. É isso mesmo?
Ok? Se tiver alguma dúvida, levanta a mão. Às vezes eu vou dizer, espera um pouquinho que eu tenho que terminar o raciocínio. Talvez mais adiante venha a resposta. Mas por favor, não se constranjam. Tá bem? E eu vou tentar lembrar com vocês hoje de... quando a gente fala de liderança, lembra de nomes. Então as crianças da escola dominical até podem me ajudar lembrando de detalhes aqui de alguns personagens que nós vamos olhar rapidamente. 10 horas da manhã, 1h30, Deus nos ajude para conversar. Vamos lá. Aqui está meu nome que foi falado. Eu sou pastor desde 2017 na Hora Luterana e desde 2019 o diretor da instituição, junto com o trabalho pastoral. A Hora Luterana completou ontem 77 anos de existência no Brasil, são 107 anos do mundo, e a Hora Luterana é muito mais do que programas de rádio. Tá? Muito mais do que programas de rádio. A Hora Luterana é uma sociedade missionária que está em mais de 50 países do mundo, em todos os continentes, e a gente tem um desafio muito grande. Assim como a igreja evangélica luterana do Brasil há anos fala em Cristo para mim, né? É isso? Sim ou não? Cristo para mim? Sim, claro que é para mim. Porque eu não faço parte de todos? Claro, então. Cristo para mim, agora Cristo só para mim? Não. Cristo para todos. Esse é o lema da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E o lema da Hora Luterana é trazendo Cristo às nações e as nações à Igreja. Há 77 anos no Brasil, há 107 anos no mundo, esse é o nosso lema. Muito bem. Um amigo pastor e a sua esposa foram no supermercado. E quando foram entrar no supermercado, um senhor que estava lá na porta, no chão assim, sentado, impedindo, ele disse assim: se vocês puderem comprar 1 quilo de comida para mim, ou alguma coisa, eu vou ficar muito feliz, eu estou precisando. Aí eles entraram no mercado e o colega disse: cara, eu já tinha esquecido aqui, mas a minha esposa lembrou. A gente comprou. E na saída do supermercado, na hora de... eu peguei e disse: ó, aqui está o quilo de comida, e fui indo, e a minha esposa disse: bom dia, como é que é seu nome? Aí ele olhou para ela e disse o nome dele. Aí ela disse: espero que esse alimento lhe ajude. Aí ele disse: o que a senhora falou? Ela disse: espero. Não é espero que o alimento ajude. A senhora falou uma outra coisa antes. E ela: uma outra coisa? Eu disse bom dia. E o amigo pastor ficou olhando, né? E daí ele disse: posso lhe fazer um pedido? Aí o amigo pastor pensou: a senhora pode comprar mais alguma coisa, mais um leite, né? Aí ela disse: pode. A senhora pode dizer bom dia de novo? Daí ela deu um sorriso e disse: bom dia. Diz de novo: bom dia. Aí ele disse: faz tanto tempo que ninguém me dá um bom dia. Às vezes as pessoas acham que a gente é simplesmente um lixo, um traste, alguém que simplesmente só está pedindo porque está pedindo. Muito obrigado pelo alimento, mas muito obrigado por perguntar o meu nome e por dizer bom dia. Como é que a gente faz? Às vezes a gente nem olha para as pessoas. De novo, aquele ali. Tem de tudo, né? A gente sabe que tem aqueles que se aproveitam.
que vai julgar, não é? Não é? Claro, quando a gente sabe que alguém é deliberadamente sem vergonha, tudo bem. Mas às vezes a gente pode errar. E eu sempre digo que é melhor errar sendo amoroso, dando um bom dia, perguntando o nome, e às vezes comprando um alimento para a pessoa, do que simplesmente fechar o cérebro, fechar o coração, fechar os olhos, fechar a boca. Porque a gente vive num mundo que cada vez vai ter mais necessidade e oportunidade de dizer bom dia. Ok? Evangelho. Como é que é o nome da igreja que vocês pertencem? Vocês, a maioria que está aqui. Igreja Evangélica? Evangélica. Por causa disso aqui, ó. Evangelho. Eu já dei até colinha, né? Agora não adianta perguntar para vocês o que significa evangelho. A palavra grega, né? Que significa isso aqui: boa notícia. Mas que troço, que trem, que negócio de boa notícia é essa daqui? E aí eu quero a ajuda de vocês, para prestar muita atenção. Aqui eu preciso do cérebro de vocês, muito especialmente. Olha, isso aqui vai ser fundamental para tudo que vem depois. Então, por favor, crianças, jovens e adultos, acompanhem comigo aqui, ó. A palavra evangelho significa o quê? Boa notícia. Uma boa notícia de amor. Um amor incondicional da parte de Deus. Amor incondicional não é assim: se tu fizer isso eu vou. Não, porque daí eu estou colocando condições. Deus, quando mandou o Filho dele, Jesus, ele mandou por amor. Ele não disse: olha, se tu for cheirosinho, bonitinho, comportadinho, tirar nota 100, aí eu vou te dar o meu Filho Jesus. Não. Um amor incondicional da parte de Deus. O Evangelho é a mensagem central da Bíblia. A boa notícia, o amor de Deus por você. O Evangelho então é a mensagem central. Podemos encontrar o Evangelho em toda a Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Tem gente que diz: ah, é, né, pastor? O Antigo Testamento é lei e o Novo Testamento é Evangelho. Ah, o Antigo Testamento tem um Deus bravo e o Novo Testamento um Deus que dá o Filho dele. Não. É a gente lendo a Bíblia de forma equivocada. No princípio, no começo, pense lá no Gênesis, no paraíso. Aprendemos que o Pai criou perfeitamente todas as coisas. No entanto, a ordem do reino perfeito de Deus foi modificada, foi esculhambada, foi acabada pela entrada do pecado no mundo. O pecado mudou não somente a humanidade, mas toda a criação. Não está lá na Bíblia que toda a criação geme por causa da entrada? Olha o tamanho da desgraça que foi a entrada do pecado no mundo. Então, toda a criação, introduzindo uma grande rachadura, uma separação que distorceu, que mudou o mundo do estado pretendido de paz e integridade. Hoje, nem as nossas famílias conseguem ter paz. Os países vivem querendo brigar. O mundo passa por guerra, por pandemia, por tudo, e a gente pensa: a humanidade aprendeu, depois da pandemia todo mundo vai ser uma pessoa melhor. Aí os russos invadem a Ucrânia. Aí o faixa de Gaza, essa bagunça que está lá. Uns invadem para matar meio mundo e os outros vão fazer justiça, vão se vingar e vão matar mais. E não precisa ir nem para a Ucrânia e nem para a faixa de Gaza, basta ir na nossa rua, ou dentro da nossa casa, ou se olhar no espelho e ver como a gente gosta de uma guerra.
Ainda bem que na igreja não existe isso, né? E ainda bem que o povo que vem da igreja também não. Hoje é 1º de abril, né? Ah não, é 7 de abril. Olha aqui, em lugar de deixar sua criação no estado de corrupção e abandono, pense bem, lá no começo tudo era legal, o pecado veio, esculhambou tudo, e em lugar de deixar a criação num estado de corrupção e abandono, o Pai iniciou um plano de redenção, de salvação, enviando seu Filho Jesus ao mundo. E agora vocês conhecem esse texto. Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo entrou na história da humanidade para reparar, para consertar o que havia sido quebrado. Vocês, queridos, que estão filmando aqui, esse é o centro. Isso aqui é o centro da Bíblia. Esse versículo de João 3,16, dos 30.880 e poucos versículos da Bíblia, esse aqui é o centro. É o resumão da Bíblia daqui. O amor de Deus. O Evangelho, vamos ler comigo? O Evangelho é a promessa de que em Jesus é chegado o reino de Deus. E através dele todas as coisas estão sendo restauradas. Os coxos caminharam, os cegos enxergaram, os surdos ouviram, as tempestades se acalmaram e os mortos voltaram a viver. Pare um pouquinho. Quer dizer que hoje em dia sempre vai ser assim? Não. Eu estou falando o que Jesus fez quando ele veio a esse mundo e no poder que ele tinha e tem por ser Deus, igual ao Pai e ao Filho. Então, o Evangelho é a promessa de que em Jesus as coisas são restauradas, e tudo isso que está escrito aqui está na Bíblia. Essas histórias que falam de cegos que voltaram a enxergar, de paralíticos que caminharam, homem que tinha a mão ressequida, né? Tanta coisa que tem na Bíblia. A morte de Jesus foi um ato de sacrifício de amor, e sua ressurreição, acabamos de cantar ali da Páscoa, a ressurreição de Jesus, um triunfo sobre o pecado, sobre a morte e o poder do diabo, tornando-se a esperança de salvação e renovação da criação. Então tudo isso é o Evangelho. A gente esculhambou e Deus em Jesus disse: vamos consertar isso. O que a gente fez quebrou o relacionamento. O que Deus faz é: vem de volta. Esse dom do perdão e da vida eterna, a gente acabou de dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então esse dom do perdão e da vida eterna é oferecido gratuitamente. Olha isso, sem pré-requisitos, sem condições, restaurando o nosso relacionamento com Deus. Lá em Efésios 2, 8, 9 e 10, diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Olha só, graça, salvação e fé. E isso não vem de vós. É o que? Um dom gratuito. Olha isso. Mas se é dom, é claro que é gratuito. Se é gratuito, é um dom. E Deus, ele diz dom gratuito por quê? Para a gente não pensar que nós temos que fazer alguma coisa para chegar no céu. Mas se vocês ligarem a televisão hoje em dia e às vezes escutar alguns cultos, algumas coisas famosas, vocês vão ver: meu Deus do céu, eles estão botando um monte de regra para a pessoa ser aceita por Deus. Ó, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém tenha o nariz, né? E a gente vê nos sepultamentos: ai, mas esse era tão bom, esse merecia mesmo, Deus deve estar muito contente porque era uma pessoa tão boa. Sim, tão pecador, que fez Jesus ir para a cruz, que pensou um monte de besteira, que ainda bem que o cérebro dele não está conectado no projetor para projetar ali, porque
se o cérebro da pessoa tivesse projetado, a gente ia dizer, meu Deus, ele não era tão bom assim. Não é? Vocês iam gostar que o cérebro de vocês fosse projetado no notebook e botar ali o que vocês estão pensando? Eu não. Ó, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E sabe o que diz lá o versículo 10? Diz, ó, não é pelas obras, mas o versículo 10 diz assim: a gente foi criado em Cristo Jesus para fazer o quê? Boas obras. Pastor, mas não é uma coisa contrária da outra? Não. Primeiro ele diz, quer chegar no céu? É tudo por Jesus. Agora, enquanto você não chega no céu, olha para o lado, olha para o outro lado, olha para frente, olha para trás, e tem muita gente precisando de um bom dia. Ok? Muita gente precisando de um bom dia. Mas não é para você ganhar o céu. O céu é dado pela fé em Jesus. Mas é para você não se afastar daquilo que Deus quer. Não se afastar da vontade de Deus, não se afastar da Escritura. Olha aqui, ó, pela fé em Jesus não somos, ó, vamos ler comigo? Pela fé em Jesus não somos súditos distantes ou servos, mas filhos amados. Essa adoção na família de Deus traz consigo uma herança incomparável, a promessa de uma vida transformada aqui e agora, e a garantia de um futuro onde toda a criação ressoa em perfeita harmonia com o seu Criador. Essa perfeita harmonia vai ser aqui? Não. Deus está falando do novo céu e da nova terra. Mas aqui pode ser melhor? Sim. Começando com quem? Comigo. Vocês perceberam aqui, ó, pela fé em Jesus a gente não é um súdito, um escravo, alguém que Deus simplesmente aponta o dedo e a gente... Somos filhos amados. Não é bonito isso? Gente, escute aqui. Vocês que vêm na igreja uma vida. Quando vocês entrar lá, pela porta, lá na sua igreja, quando vocês olharem para uma cruz, pense no tamanho do amor que Deus tem por você. Ah, pastor, mas eu sou tão miserável pecador. Somos amados, tremendamente amados. Isso é o Evangelho. E por isso a nossa igreja se diz igreja evangélica, porque fala do Evangelho. A ressurreição de Jesus serve como a pedra angular da nossa esperança, uma prévia da restauração que está por vir. Por isso, que coisa boa, domingo de Páscoa, semana passada e hoje, primeiro domingo após a Páscoa, a gente lembrar da ressurreição. Olha aqui, ó, Jesus disse, vamos ler juntos? Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa pergunta Jesus fez para Marta, mas é a pergunta para o pastor Eduardo, para o Adelar, é a pergunta para o Josué, é a pergunta para a Rosilene, é a pergunta para todos vocês. Você crê nisso? Então toda vez que você entrar no cemitério, nunca é um adeus, sempre é um até breve, pela fé em Jesus. Todos os que morrem crendo em Jesus é até breve, até daqui a pouco, porque a vida a gente sabe que passa ligeiro. Então, finalizando aqui, ó, o que é o Evangelho? Isso não é só uma esperança distante e futura, senão uma realidade presente e viva. Em Cristo somos novos e começamos uma viagem que, guiados pelo Espírito Santo, aprendemos a viver os valores do reino. O que é os valores do reino? A vontade de Deus. Que está onde, pastor? Na palavra dele, na Bíblia Sagrada, né? Então, viver o que Deus quer em nossa vida diária, não é só dentro da igreja, no final de semana, mas é no dia a dia, onde Deus
você tem o seu comércio, onde você é funcionário, você é patrão, lá onde você está, Deus diz: seja sal, seja luz, viva uma vida diferente. O Senhor nos desafia em cada novo dia a lutar contra o pecado. Gente que luta isso. Não sei se vocês já se acharam os piores do mundo em alguns ou em muitos dias da vida. Se vocês se acharam os piores do mundo, tem um lado bom nisso. E por outro lado, vocês pensem assim: verdade, eu não sou tão bom como eu queria, mas Deus me ajuda a lutar contra aquilo que não é bom, para que eu esteja mais perto de Ti. Lutar contra o pecado e encarnarmos o perdão, estendermos a compaixão, dar aquele quilo, despertar o nome, ter amor, participar dessas ajudas como vocês estão participando das pessoas em necessidade, né? Buscar a justiça, caminhar no amor, refletir a vida de Jesus e o grande amor dele em nossos relacionamentos, interações e esforços. Eu tinha uma vizinha, essa vizinha era aquela que estava sempre na igreja. Agora pensa numa mulher que judiava de todo mundo que estava na volta dela. Mas isso era lá no Rio Grande do Sul, tá? Bolacha. E ó, se alguém pensou no outro, pecou. Pecou. A gente devia fazer um momento agora de se ajoelhar, pegar umas tampinhas, os grãos pedir perdão. Se a gente pensou no outro, tá? Por isso a gente precisa da igreja, sempre de novo, pedir perdão, porque tem dias que nem a gente não se aguenta, né? Sabe a pior pessoa que eu conheci na vida? A pessoa mais difícil. Eu digo: eita, difícil. Conheci a pessoa mais difícil na vida. Foi o dia que eu parei no frente do espelho, fiquei olhando, e disse: ai, Jesus, tem que ter muita paciência contigo. O que é o Evangelho? A boa notícia: não percorremos esse caminho sozinho. Ele não vai vencer essa luta sozinho. Olha que lindo isso aqui. Jesus prometeu que estaria conosco quando? Até quando? Além dessa certeza pela fé nele, nós caminhamos ao lado. Agora, olha que legal isso aqui. Caminhamos ao lado de uma comunidade de crentes, de cristãos, do passado e do presente. Quando a gente até na liturgia da Santa Ceia fala dos anjos e arcanjos e toda a companhia celeste, a gente diz: a igreja não se resume só aqui. A igreja são os cristãos do ontem, são os do hoje, né? E aqui diz: partilham a mesma esperança e são membros do reino de Deus. O desenrolar da história da redenção, da salvação de Deus, esse aspecto comunitário do Evangelho, aqui vem bonito. Encoraja-nos a trabalharmos juntos em sua missão. Aqui, ó. Por que eu vou ir lá domingo para participar do encontro de líderes, ou vou participar do culto se semana passada eu já tive? Aqui, ó. Talento vence jogos, mas é um trabalho em equipe que vence o quê? Um campeonato. Digam comigo isso. Eu digo, vocês repetem. Talento vence jogos. Mas é só um trabalho em equipe. Que vence o campeonato. Jesus já fez tudo, tá, gente? Ele já deu a vida por nós. Agora, para receber a coroa da vida, o troféu do campeonato, a gente não vive sozinho. Precisamos uns dos outros, nos fortalecermos e nos animar. Em João 17, fala da oração sacerdotal de Jesus, e onde Jesus diz ao Pai assim: peço que todos sejam. Parabéns a vocês que se unem, que se uniram e que vão continuar se unindo para grandes e pequenos desafios aqui na comunidade local, no distrito, no Brasil e no mundo. Talento vence jogos, mas é o trabalho em equipe que faz a gente mais adiante. Ao abraçar o Evangelho, ou sermos abraçados pelo Evangelho, nos encontramos entrelaçados, unidos em uma história maior que a nossa.
participando de um drama divino que culmina na restauração de todas as coisas. E tudo que eu falei do Evangelho lá no Gênesis, que deu a bagunça, lá no Gênesis que o ser humano tomou a iniciativa de romper relações com Deus, e Deus que tomou a iniciativa de providenciar um plano de salvação, tudo isso vai terminar aqui, ó. E eu quero que vocês leiam comigo. Eu vi o céu e nova terra, e também a cidade santa, a nova Jerusalém. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E existirá nas olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Queridos, eu disse que essa parte era muito importante. O que é o Evangelho? A boa notícia. Sério que vocês se dão conta da profundidade que é isso aqui? Vocês estão se dando conta do que o teu Jesus fez por ti? Aqui, quando diz tudo está feito, lembra lá em João 19:30 que Jesus na cruz, uma das 7 palavras, ele disse: está feito, está pago. Eu fiz tudo. Tudo que a gente precisa fazer, que é obra do próprio Espírito Santo, é crer. Pela fé. Olha aqui, ó. Gente, como é que eu vou, pastor, para um lugar onde não tem mais lágrima? Quer dizer, Deus vai enxugar. Deus vai enxugar nos meus olhos toda lágrima. Lembra a última vez que você chorou? Lembra a última pessoa, amigo, irmão, familiar, conhecido, que você estava lá no cemitério? Lembra daquela notícia ruim do teu sobrinho, teu afilhado, teu filho, tua mãe, teu pai no hospital, que o médico disse: olha, do ponto de vista da medicina, não tem mais o que fazer. Lembra quando o teu relacionamento foi a breca? Quando deu aquela crise? E das lágrimas que saíram dos teus olhos? Quando você se machucou, caiu, sentiu dor? Ou quando você acha: não fui compreendido, quero desistir de tudo, quero chutar o balde, não quero mais saber, e você se desmanchou em lágrimas? No paraíso, a gente tomou uma iniciativa de dizer: não quero, e Deus foi construindo uma história, enviando o seu filho para dizer: eu quero você de volta comigo, para que você esteja nesse lugar aqui, sem lágrima, sem morte, sem luto, sem pranto, nem dor, gente. Então vocês fazem parte de um grupo que sabe essas coisas. Se quem já ouviu, me perdoa, tá? Tinha um estagiário de teologia que foi para uma congregação. Quem conhece essa história, ouve ela de novo. E aí o pastor ia sair de férias no final de semana, tinha alugado uma casa na praia e disse para o estagiário: eu vou só esperar o culto do final de semana, era no domingo, né, o culto. Vou só esperar o culto de domingo, e aí eu quero ouvir a sua pregação,
para ver se está tudo tranquilo, como é que você vai. E aí eu vou sair de férias, né? Termino o culto, eu já vou estar com as malas carregadas e já me vou, e você assume aí a paróquia, a igreja, nos próximos 20, 30 dias das minhas férias. Aí chegou o final de semana no culto da liturgia, né? Daí o hino prepara a mensagem, daqui a pouco o estagiário chega, entra num lugar que nem esse, sobe num culto que nem esse daqui. Aí ele olha a igreja mais ou menos como estava aqui hoje, né? Está bem representada, e daí o estagiário nervoso, o pastor olhando para ele, e daqui a pouco ele olha para a congregação e diz assim: vocês já sabem o que eu vou dizer? O pessoal olha e diz, uns assim, não. E ele disse, nem eu. Deus abençoe vocês, amém. Saiu aqui, sentou o pastor, sentou lá o pastor, perguntou, que isso, rapaz? 5 anos de preparação no seminário, aulas de homilética, de oratória, de exegese, de tudo. Você me faz um negócio desses? Ah, pastor, fiquei nervoso. Pastor, desculpa aí. Aí o pastor improvisou, né? Fez um. Aí o pastor disse que eu ia sair de férias essa semana. No próximo final de semana vou te dar uma outra chance. Próximo final de semana tinha mais gente na igreja. O pessoal espalhou, teve estagiário maluco lá na igreja. Aí estava todo mundo na igreja assim. Aí o pessoal assim, se ele fizer aquela pergunta de novo, vamos dizer que sim, né? Combinado. Dito e feito, chegou, veio aqui para um lugar, olhou para todo mundo e disse, vocês já sabem o que eu vou dizer? E aí o pessoal se olhou, sim. Aí, então eu não preciso dizer de novo. Deus abençoe vocês, amém. Aí o pastor disse, meu Deus do céu, o que eu fiz para merecer? Joguei pedra na cruz. O pastor olhou para a esposa e disse assim, acabou nossas férias. Mais uma semana da casa que a gente alugou lá, já avisei que nós não íamos. Volto na próxima. E disse para ele, tua última chance vai voltar para o seminário. Naquele final de semana, a gente lá na janela, olhando aqui, no corredor cheio de cadeira, aqui, todo mundo cheio. E aí, o pessoal disse assim, tá sacanagem com a gente, você já sabe o que eu vou dizer? Não, nem eu, você sabe o que eu vou dizer? Sim, ainda não preciso dizer. O pessoal combinou, quem vai sentar aqui do meu lado direito vai dizer que sim, o pessoal do lado esquerdo diz que não, e vamos confundir ele. Dito e feito, fez a mesma pergunta, vocês já sabem o que eu vou dizer? Então vamos combinar assim, vocês é o pessoal do sim, tá? E vocês é o pessoal do não, a gente com força, tá? Vocês aqui do sim, vocês do não. Imagina a cena, o estagiário e a pergunta, vocês já sabem o que eu vou dizer? Sim! Pessoal que sabe, conta para o pessoal que não sabe. Deus abençoe vocês, amém. Agora é o seguinte aqui, se o pessoal nunca mais esqueceu aquele sermão. Aqui, vocês todos fazem parte de uma metade que sabe o que é o Evangelho. O que Deus fez. E onde isso tudo termina? Neste lugar que não vai ter isso daqui. Por causa de quem? Aqui, Líderes na missão da igreja têm essa missão. Vocês que sabem. Vocês sabem muito mais do que uma historinha dessa. Se vocês sabem que Deus amou o mundo, e vocês sabem que Deus amou o mundo, quer dizer você, de tal maneira que deu Jesus por você. Então, além de você dizer às vezes, bom dia, como é seu nome, está aqui 1 quilo de comida, a gente tem muita coisa para fazer. Não tem? Deus abençoe vocês. Quando a gente é criança, o tempo rasteja. Quando jovens, o tempo anda. E quando adultos, o tempo voa. E quando idosos, o tempo desaparece.
Parece que foi ontem que eu estava com minha filhinha no colo. Eu digo hoje, ela tem 26 anos. Parece que ontem que eu estava dando papazinha na boca do meu filho e ele vai fazer 22 anos. Parece que foi ontem que eu comecei na Serra Gaúcha, na cidade de Gramado, a ser pastor. Eu digo, passou 30 anos. E eu sei que muitos de vocês têm essa mesma noção. Nossa, ontem eu fiz 18. Ontem, né? E agora eu já estou com, no meu caso, 54. Mas com a aparência e a mente de 53 e 11 meses. Então o momento para se fazer o que é necessário, já que o tempo voa, é hoje, gente. Precisamos agradecer e reconhecer o valor do tempo. E isso aqui me inquieta quando eu leio Hebreus. Aqui diz hoje, se você ouvir a voz do Senhor. Muito isso, coisa. Colegas pastores, quando a gente prepara os textos bíblicos para pregar na igreja, o primeiro sermão é para nós mesmos, não é? Eu sempre peço para Deus me ajuda, quando eu vou preparar um sermão, uma palestra, a pegar esses textos bíblicos e dizer, Deus me ajuda a lembrar que isso primeiro é para mim. E eu peço para Deus, Deus me ajuda a não endurecer o meu coração diante da tua vontade. É um desafio isso. Olha esse povo, está todo com o que na mão? Quase todo mundo. Ó. Esse negócio aqui, ele toma tempo da gente e ele pode ser muito usado para a gente testemunhar. Isso aqui é fantástico ser bem usado. E está esculhambando muitas famílias por não ser bem usado. O smartphone é ruim, a tecnologia é ruim? Claro que não. É que nem uma faca. Graças a Deus que existe faca que eu vou lá no açougueiro e peço para ele fazer uns bifes. Né? Vou fazer um churrasco e posso cortar a carne. Mas ela pode ser mal usada. Então depende do uso que eu tenho. Olha só. Legal esse desenho, né? Eu que fiz. Verdade. Vocês duvidam da minha capacidade? Eu que fiz. Eu usei a tal da inteligência artificial e disse assim, eu quero um desenho de um cérebro, dentro do cérebro um relógio que tem um coração vermelho dentro e que esteja tocando um violão vermelho. Eu pedi isso para a inteligência artificial, para ver que mundo doido que a gente vive, né? É um computador. Eu fiz essa descrição e pedi. E até eu me surpreendi. Qualquer pessoa que for pedir vai ficar diferente. Incrível isso. Hã? E por que eu botei isso aqui? Porque tem um cérebro, olha no início da palestra da Gangorra, lembra? Tem um cérebro, tem um coração, a gente pode fazer música, como eu mostrei no slide lá no início da palestra, e aqui esse pedido do Salmo 90 que Moisés escreveu. Leiam comigo. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O tempo é hoje. Amanhã, não sei. Ontem, hoje é o dia. Então hoje é o dia da gente dizer aquela palavra bonita para nossa esposa, para o nosso marido, para a nossa namorada, não importa a idade. Amor não tem idade. Hoje é o dia para a gente às vezes dizer, pastor, obrigado porque o senhor está aqui. Ó, vou dizer uma coisa, tá? Como pastor que eu sou. Vocês não têm ideia às vezes de tem dias que a gente como pastor tem tanta coisa na cabeça e tanta crise e tantas lutas, e às vezes a família da gente pedindo atenção e as famílias da igreja pedindo atenção, e a gente é humano, é limitado, tem um corpo que cansa, e às vezes tem dias que o diabo ainda fica lá e vem alguém e nos cobra uma coisa que às vezes a gente se sente assim, puxa vida, hoje eu precisava de um abraço,
precisava de um carinho, precisava de uma palavra de incentivo, e tomei uma pedrada. E não só pastores, mas eu digo que nós pastores, às vezes a gente deixa a família, a gente deixa muita coisa para servir a Jesus. E como é bom quando as pessoas, elas olham para nós, os pecadores, e nos perdoam e oram por nós. Os melhores presentes que eu ganhei na vida como pastor foi quando alguém de repente disse assim: pastor, estou te ligando para dizer que hoje eu orei pelo Senhor de manhã. Nossa, foi a gasolina por dia que eu estava precisando. Então, hoje é o dia da gente pensar nas coisas e de ter muito amor no exemplo do nosso Salvador Jesus. Ó, vou pedir licença que eu vou caminhar agora. Como é que é o nome do senhor? Wellington. Seu Wellington, olha aquela imagem de Jesus lá, todo arrebentado. Pelo Senhor. Pensa no amor, seu Wellington. Como é que é o nome dessa neném linda? Como? Elisa. Elisa. Ela talvez não entenda, mas foi pela Elisa o que Jesus fez. Por você que toca flauta, né? Por você. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos meus, dos nossos, dos pecados dos líderes, dos pastores, da congregação. Aqueles pecados naquele dia da nossa vida que a gente está de mal, que só Jesus na causa. E Martinho Lutero, olha que lindo isso aqui. Vamos ler juntos? Senhor Jesus Cristo, Tu és a minha justiça e eu sou o meu pecado. Tu tomaste sobre ti o que é meu e me deste o que é teu. Por essa troca te agradeço, te louvo e te sirvo. Ó, nessa gangorra aqui, eu sou o pecado, Jesus é a justiça. Ele toma o que é meu, pecado, e me dá o que é dele, justiça. Não é incrível isso? Ó, não guardem só aqui, tá? Se permitam aquele um palmo aqui, ó, do cérebro para o coração. Os piores dias da vida de vocês, os piores dias, como líderes que vocês são, mas antes como filhos que vocês são, os piores dias. Lembrem que vocês foram batizados, não, vocês são batizados, não só que foram, vocês são batizados, e no batismo tudo aquilo que é de Jesus foi dado para vocês. Não é lindo isso? Quem sabe, fala para quem não sabe. Beleza? Ó, vamos rapidinho lá. Aquela pergunta clássica. Tá? Por que Moisés não fumou na arca? Quem sabe? Por que Moisés não fumou na arca? Como é que é, gente? Porque não era a arca de Moisés, né? Teve gente que aí me disse: pastor, por que não tinha inventado cigarro? A arca é de Noé, gente. Olha só essa imagem aqui, tá? Vamos rapidinho. Se a gente pegar o Noé na construção desse barco incrível, ainda construir um barco num lugar alto, longe do mar, não é coisa de maluco? Vamos falar bem a verdade.
um barco aqui, cadê o rio? Cadê o lago? Cadê o mar? Aí ele demora mais de 100 anos para fazer tudo isso e fica avisando as pessoas: ó, se arrependa. Fé, dedicação, perseverança, mais de 100 anos sem faculdade de engenharia naval. Isso aí tem que tirar o chapéu para o Noé. Mais de 100 anos anunciando o juízo de Deus e nenhuma pessoa se arrependeu. Nossa! Se o Noé fosse um pastor luterano, imagina trabalhando 100 anos num lugar e nenhuma profissão de fé. Quer dizer, a gente como líder se cobra às vezes muita coisa. Nem sempre os resultados são os que esperamos. Então vamos. Às vezes a gente sonha algumas coisas e Deus é tão bom que Ele nos dá mais do que a gente sonhou, não é? Não acontece isso? E às vezes é o contrário. Às vezes Deus não nos permite ver algumas coisas. Lembra que um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Eu sei que eu trabalhei numa cidade chamada Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e daqui a pouco fulano fez profissão de fé, Beltrano fez profissão de fé. Aí o pastor anterior um dia me perguntou, eu digo: cara, veio para a igreja, muito sério que veio para a igreja, era tão rebelde. Eu digo: veio, pastor. Ele disse: mas o pastor anterior já tinha me perguntado. E eu disse que não. Eu disse: olha, eu sou feliz porque um plantou, um regou, e eu tive o privilégio de ver a pessoa fazendo uma profissão pública da fé em Jesus. Mas quantas vezes eu pensei em ouvir esse privilégio e não ouvir? Ele não foi um líder perfeito, o Noé. Vocês lembram depois do dilúvio tudo? Solta a pomba, vem os galinhos na boca, toda aquela história. E aí planta uva, vinha, né? Colhe a uva, faz um vinho. O que o Noé faz um dia? Toma uns chinapos fortes lá. E aí o filho dele, o Cano, né? Pega ainda, vê o pai meio nu lá. Ele não deu um bom exemplo, mas isso invalida tudo que ele fez? Não. A gente olha como a Bíblia fala do Noé, quantas coisas. Só isso aqui daria estudo para mais de hora agora. Quantas referências tem as coisas que a Bíblia fala também sobre isso? Olha o Abraão, olhando para as alturas, né, para as estrelas. E aí Deus diz: sai da tua terra, da parentela, da casa do seu pai, vai para a terra que lhe mostrarei, farei de você uma grande nação, o abençoarei e o engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Aí a gente olha para Abraão, né, e pai Abraão tem muitos filhos, né? Muitos filhos ele tem, a gente canta, herói da fé, o pai, né, Abraão. E lá em Hebreus capítulo 11, coloca ele na lista dos top das topzeiras. Abraão obedeceu, faz parte. Aquela história, esses dias apareceu, acho que em fevereiro, né? Lembram? Daquela leitura de Gênesis 22, levar o filho para o sacrifício, lembra daquilo? Nossa, só ali eu tiro o chapéu para Abraão. Sua fé, disposição, deixar o conforto, segurança, obediência, confiança. Ah, pastor Adelaide, por que o senhor está estragando os personagens? Ele não foi perfeito. Lembra que Deus disse para ele: tu vais ser pai, e era conforme o plano de Deus. Aí o que acontece com Abraão? A Sara, a esposa dele, né? A Agar, a escrava. Lembram as etapas que o Abraão pula? A falta de confiança dele no Egito, quando a liderança lá no Egito diz assim: essa é a tua mulher, a Sara, e ele com medo que eles iam matar ele para ficar com a mulher. Ele diz: não, minha irmã. Então, ele foi um líder perfeito? Não foi. Olha Sara, a gente olha a fidelidade a Abraão, força, caráter, paciência, confiança, né? O nascimento. Gente, 90 anos de idade,
O Abraão seme e nasce o filho. Só que lembra que ela deu risada quando, né, o anjo do Senhor foi lá e disse: olha, a próxima vez que eu venho aqui. E ela estava dando risada. E daí isso, e ela não. Então ela foi perfeita, tá? Impaciência, sugeriu que o Abraão tivesse um filho com a escrava, com a serva Agar. Coitado do Abraão, né? Foi empurrado. Abraão não gostou da sugestão. O velho Abraão, né? O velho homem foi forte. E aí as consequências até hoje, a gente olha a faixa de Gaza e tudo que acontece naquele Oriente Médio desvio. Como é que são as coisas? Depois ainda a Sara, né, quando tinha as brigas do Ismael com o Isaac, né, o Ismael bem mais, né, menino já grande, adolescente, o Isaac pequenininho, e aí a Sara chega e diz: não aguento mais, vai ter que escolher ela ou eu. E aí o que o Abraão faz? Pega Agar, Ismael e manda deserto lá dentro, né? Eu acho legal quando às vezes eu escuto uns pregadores de internet, os caras pegam os personagens e aí dizem como se eles não tivessem nenhum defeito. E eu não quero estragar a imagem deles para vocês, mas só lembrar que líderes são falhos, são pecadores. Isso não é desculpa para pecar, porque até num dos slides eu sublinhei que a gente tem que lutar contra o pecado, e esse é o nosso desafio todo dia, lutar. A Rebeca, lembra Isaú e Jacó, os dois gêmeos? Tem uma história quando Eliezer, o servo de Abraão, vai lá na terra, né, no Labão, e vai lá para procurar uma esposa para o Isaac, e aí ele faz uma oração, ele diz: Senhor, a mulher que eu pedi água, e ela também oferecer água para os camelos, essa mulher. Imagina que escolha esquisita para achar a esposa para o filho do patrão. Senhor, imagina vocês fazerem essa oração: Senhor, quando eu for lá comprar um lanche, se eu pedir um hambúrguer e ele me oferecer ketchup, esse vai ser o amor da minha vida. Mas foi uma oração que o Eliezer fez e Deus mostrou de uma forma clara. Então a Rebeca, é bonita essa história, só que ela não foi perfeita. Ela gostava mais do Jacó, o Isaac gostava mais do Esaú, e aí eles são como família um exemplo ruim. Quando o pai e uma mãe escolhem um filho para amar mais e outro filho para dar uma desprezada. Parênteses agora aqui. Parênteses. Se você é o filho na sua casa, você sente que o outro foi mais amado, que bom que você vem na igreja para aprender a perdoar, tá? Perdoe seu pai e sua mãe. E se você foi o mais amado, você olhava para o seu irmão e dizia: que bom que você veio na igreja para pedir perdão, tá? Vocês estão vendo a importância da igreja? Estão vendo? Moisés, já botei aqui em vermelho, não foi perfeito, mesmo com a coragem lá diante do faraó pedir. Lembram que ele matou um soldado egípcio que estava judiando um israelita e se sumiu, e Deus chama ele lá. Ele estava nas terras lá do pai da sua esposa, da Zípora, né? E aí Deus chama o Abraão, e aí o Abraão diz: eu não consigo ir porque eu tenho dificuldade. Deus desculpa, mas Deus disse: eu não sei o que eu quero, vamos lá. Líderes imperfeitos. Opa! Lembram na rocha de Meribá que Deus disse para o Moisés: ó Moisés, é para tocar aqui na rocha para sair água, tá? Moisés estava estressado, o povo lá deu umas. Lembra lá como Moisés se estressou no deserto?
Mas lembra dele bonito assim, ele na frente do Mar Vermelho, montanha de um lado, do outro lado, soldados egípcios atrás, e aí ele, agora Deus, e Deus diz para o povo que marche, e eles entraram no Mar Vermelho ali. Então Moisés tem coisas lindas, mas também tem as suas fraquezas. A gente poderia só fazer um estudo sobre Moisés, a liderança de Moisés como exemplo, e aí na história de Moisés, me lembrei agora, tem aquele momento bonito, que enquanto as pessoas seguravam os braços de Moisés, é de Moisés, né? Graças aos brancos aqui, que ficam velho, o povo vencia. Mas quando faltava aquele ajuda, né, mais pessoas ajudando para conquistar os objetivos. Davi, tão bonito, eu já escutei na internet, sermão, os caras botam Davi lá em cima, e a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era diferenciado. Aqui nessa história ele era um jovem, olha o tamanho do Golias, e ele pega aquela pedra e, na confiança, ele não conseguia nem botar as armaduras. Coragem, humildade, confiança, tudo isso é importante para nós líderes. Liderou Israel, mas pecou. E Deus é tão bom que até o pecado de Davi Deus usou para que ele escrevesse o Salmo 32, por exemplo, o Salmo 51, que faz parte da liturgia. Sabe quando a gente canta depois do sermão, cria em mim, ó Deus, um puro coração? Está lá, Salmo 51, que ele escreveu quando? Depois que o pastor dele, o profeta Natan, foi lá, quando ele tinha cometido o pecado com aquela mulher, Batseba, e o cara vai e conta a história, diz, tinha um homem que ele tinha uma ovelhinha de estimação, né? E aí tinha um vizinho que tinha um monte de bicharada, e aí chegou visita lá na casa dos vizinhos, e aí o vizinho resolveu fazer um churrasco e pegou a ovelhinha daquele que só tinha uma. E o Davi disse, o cara que fez isso tem que morrer. E o profeta Natan, líderes, né, às vezes tem que ser aquele que fala a verdade, com muito amor, mas com muita firmeza, disse, o cara que fez isso tem que morrer? É você. E aí o Davi cai em si, o que eu estou fazendo? E lembra o que o Natan disse? O Senhor também perdoou o teu pecado. E aí Davi escreve Salmo 32, Salmo 51 e outros por causa desses episódios. Então, gente, tem muita coisa de liderança. Esse aqui, o Esdras, eu fiquei pensando, cadê os pontos fracos do Esdras? Eu não achei muita coisa ruim dele, não. E eu fiquei feliz. Um cara diferenciado. Quando o povo estava no exílio, depois ele queria restaurar o culto em Israel. E ele disse, olha, vocês precisam voltar a escutar a palavra de Deus, os rodos, a Bíblia da época. E aí eu vejo assim, gente, liderança sem leitura da Bíblia. Não vamos pôr a brasa sobre a nossa cabeça agora, tá? Mas vamos só perguntar. Eu não sei, você tem 30 anos, 18. Você já leu a Bíblia? E quando foi a última vez? E nós pastores, né, às vezes a gente fica lendo mais para preparar para os cultos e ler de novo. E a igreja, quando a igreja não está lendo a Bíblia, gente, é mais tempo que o diabo vai nos tentar para a gente ficar achando defeito nas coisas. Leitura da Bíblia, da palavra de Deus. Esse cara, o Esdras, é um grande exemplo. Paixão pela palavra. O Neemias, eles eram contemporâneos, é um exemplo de cara para a gente ver, precisa de tempo para a leitura da palavra e precisa de tempo também para a mão na massa. As duas coisas estão interligadas na liderança. Eu digo, no nosso ministério pastoral, né, a gente tem o tempo para se preparar, às vezes as pessoas não entendem que para fazer uma visita tem preparo,
para fazer um sermão, muito preparo. Para fazer um estudo, bastante preparo. E a gente precisa das duas coisas, do preparo, e precisamos também olhar, né, as coisas materiais, os muros, as construções, a rua, a cidade. O Daniel, lembra dessa história? Que exemplo para a liderança. Aqui o Daniel só diria assim, ó, oração. Nem me imagino lá nessa cova. Misericórdia. Pedro, grande apóstolo. Tu também estava com eles? Eu não. Tu é um deles? Não. Aí a terceira pessoa diz assim: você também é. E aí ele diz: mas bate! Quem te diz que eu sou gaúcho? O sotaque do Pedro, o jeito do Pedro, como se vestia, tudo. Era um deles. Ele nega Jesus, lembram da história? E aí quando ele nega, Galo canta. E tem o evangelista Lucas, ele relata que Jesus está subindo as escadarias e Jesus olhou para o Pedro. E olhou e pensou: o quê? Foi isso? Não. Uma Bíblia bonita. A Bíblia mostra o pecado dos seus personagens, o arrependimento dos seus personagens, o choro dos seus personagens, mas muito especialmente a Bíblia mostra o amor de Deus que perdoa os seus personagens. Jesus perdoando Pedro, Jesus olhando para Pedro. A Bíblia não diz, mas meu coração pensa que Jesus olhou para Pedro com amor. Ó, guarda uma coisa. Quando eu falo para os personagens que não eram perfeitos, não é para a gente achar uma desculpa e dizer: então agora eu também vou aprontar todas. Não. Sábio, né? Dizem que a pessoa inteligente aprende com os próprios erros. E o sábio aprende com os erros dos outros. Olha o Paulo. Lembra o caminho de Damasco, Atos dos Apóstolos, o que Deus fez. O Paulo na prisão. E Paulo na prisão ele diz, e esse é um exemplo para a liderança: tudo posso porque eu sou bom. Porque eu sou melhor que os outros. Tudo posso. Vamos ler juntos? Tudo posso. Aprendi a viver em toda e qualquer situação. Eu nasci contente? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí Paulo diz assim: portanto, irmãos, por causa do Evangelho, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, esse coração de Deus que olha para os miseráveis, peço que vocês ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto de vocês. Se ofereçam vocês mesmos como um sacrifício. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação do quê? Da mente. Mente, coração. E aqui diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, todas, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho, a boa notícia do reino, curando doença, enfermidade. E ao ver as multidões, Jesus se compadeceu, ficou com pena, porque estavam aflitas, exaustas, abandonadas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos discípulos: o que Jesus disse?
pescadores, posso fazer um pedidinho para vocês? Sejam aqueles braços como Moisés precisou, sejam esses braços na vida dos pastores de vocês. Eu já tive em assembleia que era para chamar um pastor, e daí alguém disse assim: nós queremos um pastor missionário, aquele pastor que faz a coisa. É bom. Agora, o pastor missionário numa congregação que não vai junto, vai frustrar. O time e o técnico e o time. Fundamental. Pegar juntos. Ser aquele suporte, aquele braço. Ó, trabalhadores. Lembra da história de Lucas 5, 1 a 11? Da pesca maravilhosa? A pesca maravilhosa só aconteceu porque os pescadores obedeceram a voz de Jesus. Lembra? Que estavam na praia lavando as redes, Jesus pegou: vamos voltar para o barco. Foram, Jesus disse: joga as redes. E aí Pedro até disse: Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pescamos nada, tentamos, né, não pescamos, mas já que o Senhor mandou, nós vamos jogar. Então, a pesca aconteceu porque eles obedeceram a voz de Jesus. E aí eu digo a palavra, né? Não é só o caso lá que eu antes mencionei do Neemias, mas é toda a Bíblia nos incentiva a palavra, leitura da palavra, obediência à palavra. A pesca aconteceu porque os pescadores agiram em equipe, lembram? O barco estava enchendo, e aí vai arrebentar, chama o outro barco, e os caras do outro barco vieram. Às vezes uma igreja que não consegue fazer todo o projeto, às vezes tem que chamar a outra e os outros dizer: vamos se abraçar. Ó, talento vence jogos. O Michael Jordan, lembra que nós falamos aqui? Só trabalha em equipe e vence um campeonato. Agora, uma coisa que sempre me chama a atenção: o mar, o lago da Galileia não era o mesmo daquela noite e depois para aquela hora da manhã que Jesus foi? Não era o mesmo. O mesmo barco, não era? As mesmas redes, os mesmos pescadores. Qual foi a diferença? Jesus estava com eles. Que lado Jesus mandou que eles jogassem as redes? Não importa. Importa que Jesus estava ali. Líderes na missão, guardem isso sempre, tá? A gente nunca vai fazer o trabalho sozinho. Ele está com a gente. Depois de demonstrar poder, esses pescadores. Agora, isso aqui é importante, ó. Jesus convidou para um novo trabalho, para ser pescador de gente. Jesus nos convida para ser cooperador, embaixador, testemunha. E o bonito dessa história é que eles aceitaram, deixaram tudo, rede, profissão, barco, e seguiram Jesus. E agora pensem comigo: Jesus não convidou para seguir quando o barco estava vazio. Se Jesus tivesse convidado eles quando o barco estava vazio, eles iam dizer: cara, não está dando peixe mesmo. Não está dando peixe, vamos lá. Não. Talvez seria bem mais fácil, porque eles podiam estar frustrados. Jesus primeiro encheu o barco deles, os que vieram ajudar, enche até transbordar. Barco cheio de peixe. E aí Jesus disse: vamos lá. Seguir Jesus, obedecer a palavra quando a vida está tranquila, quando financeiramente tudo está bem, quando a saúde não apresenta problema, é uma coisa. Mas largar o secundário pelo principal é um desafio. É confiança e é fé. Largar o secundário pelo principal. Então eles obedeceram a palavra, trabalharam em equipe. Jesus estava no barco, largaram o secundário pelo principal. E é isso que fala em Mateus 6,33, né? De buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Vou passar adiante aqui, porque eu vou finalizar agora. Olhem isso com carinho. Antes de vocês serem líderes, antes de vocês serem missionários, antes de ser pastor, antes de ser instrumento, vocês são filhos.
Isso é o Evangelho. Deus me chama para ser um filho dele. E a partir desse privilégio, nós amamos porque Ele. Nós amamos porque Ele. Agora sim, convicção. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Gente, isso é o Evangelho. Esse amor primeiro. O nós amamos é consequência do Ele nos amou primeiro. Todos os nossos bom dia, todos os nossos quilos de arroz, nossas ofertas no culto, nossas ações evangelísticas, cuidar da família, cuidar do pastor, cuidar das ovelhas, cuidar da igreja, tudo, porque Ele nos amou primeiro. É lindo isso, né? Uma pergunta. Vocês não acham que às vezes a gente esquece isso? O que vocês me dizem? Alguém quer falar? Às vezes a gente esquece. Nós pastores, às vezes a gente esquece, né? Nós esquecemos às vezes. Que é tudo por causa dele. É tudo por Ele. Dentro de casa, às vezes a gente esquece isso. Quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade, o seu amor por todos, Ele nos salvou porque a gente era cheirosinho, bonitinho e fazia tudo bonito, né? Porque teve compaixão. E não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Essa semana uma irmã nossa me fez uma pergunta. Depois do estudo bíblico que teve na quarta-feira na hora luterana, a gente tem todas as quartas um estudo bíblico no Facebook e no YouTube. Uma senhora me fez uma pergunta. Eu não estava dirigindo o estudo, mas ela fez a pergunta para mim. Assim, pastor, tem um moço lá na igreja que faz muito tempo que ele não vem. Aí ele veio na igreja. Fazia muitos anos que ele não vinha. E ele veio. E ele foi direto na ceia. Não está errado, pastor? Eu perguntei, essa é uma preocupação sua ou não? Muita gente na igreja disse assim, olha, vê só faz anos que ele não vem e ele apareceu, eu acho que é a semana da quinta-feira, sexta-feira santa, né? Que as nossas igrejas muitas vezes, e ele veio e foi direto na Santa Ceia e o pessoal estranhou. E já tinha acontecido isso há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, fazia uns quantos anos que ele não vinha, e ele veio, daí deu esse intervalo de 2 anos que ele viesse de novo. Ele podia vir, pastor. Daí eu disse para ela assim, você é muito franco. Essa resposta a senhora vai ter certeira no dia que Deus chamar a senhora e a senhora comparecer diante dele. Daí a senhora pergunta, Deus, é certo o que aquele homem fez? Porque o que acontece assim? A gente hoje, essa parte da manhã eu quis falar do Evangelho e dos líderes que fizeram tantas coisas bonitas e que mesmo esses líderes nem sempre foram perfeitos. E eu disse para vocês que eu não quero incentivar vocês a ser perfeitos, muito pelo contrário, eu quero incentivar vocês a ler a Bíblia e para a gente não cair nos mesmos erros que muitos desses caíram, principalmente porque eles subestimaram, às vezes, Satanás, o pecado e o mundo. Agora, a gente tem coisas que é melhor nós não queremos ser Deus. Eu disse para ela assim, uma tendência nossa às vezes é olhar para aquele homem e dizer assim, joio, trigo,
pastor que me deu aula sobre missiologia no seminário sobre a missão, ele disse o seguinte: eu vou falar de um exemplo que eu fiz. Sepultamento, lá no Rio Grande do Sul, o pastor fez o sepultamento, e aí o pastor no sepultamento, ele disse: gente, estamos nos despedindo desse nosso irmão, que sempre foi um líder, que sempre arregaçou as mangas, que cuidava da sua família, que educou seus filhos, que piriri pororó colocou lá em cima. No final do sepultamento teve um senhor que chegou do lado dele, né? A família já tinha os amigos, todo mundo indo embora, estava lá, e aí esse senhor parou do lado dele e disse: o senhor conhecia bem o falecido? O pastor disse: estou aqui há uns 12 anos, então já dá para conhecer a pessoa. Ele disse: pastor, o senhor não me leva mal, mas o senhor esqueceu ali quando o senhor disse, né, fulano de tal, nascido em tal lugar, né, deu aquelas notas biográficas, o senhor esqueceu alguns detalhes ali. E o pastor disse: você conhece? Ele: conheço. E o que eu esqueci? Assim, pastor, quando o senhor falou, casado com uma fulana, né, teve os filhos, o senhor não mencionou lá que ele também tinha uma outra pessoa. Pastor: como assim? Acho que o senhor não percebeu, mas minha irmã, e ela estava lá, assim, tinha 2 crianças junto com ela. Baixa a câmera agora. Vocês estão vendo como a gente pode errar para mais e para menos? Vocês estão vendo? Por isso que tem coisas que eu digo: deixa para Deus. Eu vou ensinar. Eu, como pastor, 1 Coríntios 11 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nem é examinar os outros, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quem come e bebe sem discernir, sem saber o que está fazendo, come e bebe juízo para si. Eu, como pastor, eu vou olhar para o nosso irmãozinho que faz tanto tempo que não vem e veio, eu vou conversar com ele depois, eu vou orientar ele, eu vou incentivar ele. O meu desafio é não ser o irmão mais velho da história de Lucas 15, do irmão que volta e daqui a pouco eu me recuso a fazer a festa e digo: esse teu filho que gastou tudo. E o pai, se vocês lembram, o pai diz: esse teu irmão estava perdido, é teu irmão. E aí essa senhora me disse uma coisa assim: pastor, às vezes a gente é criado desde pequeno na lei, no chicote, de ficar olhando, e às vezes isso é forte no nosso coração. Eu digo: eu concordo assim embaixo, que é uma luta que eu tenho. Às vezes a gente fala e conversa com os outros sobre alguém outro, e a gente esquece de dizer: Senhor, o meu irmão, o Antônio, o João, a Maria, veio no culto hoje, Senhor, que bom que ele veio. E me ajuda, Senhor, a não ser uma pedra de tropeço. Como eu tinha na minha primeira paróquia, eu tinha uma missionária ao contrário. Tudo que eu fazia e os outros faziam para trazer alguém para a igreja, ela se virava, estava lá no banco, daqui a pouco ela dizia: mas vai chover, até que enfim apareceu, onde é que tu andava subindo? Ainda bem, gente, que eu digo que isso é coisa lá no Rio Grande do Sul. Qualquer semelhança com a nada a ver. É só os pecadores do Rio Grande, tchê. Tá? Eu não moro mais lá, mas não adianta, né? Morei 50 anos no Rio Grande do Sul, então
O sotaque que denuncia. Finalizo agora. Olhem essa cena. Conheci esse rapaz lá no Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Pelotas. A igreja luterana, a primeira congregação no Brasil, foi ali pertinho. Era o município de Pelotas na época, hoje chama Morro Redondo. Trabalhei como pastor de hospital. Fiquei de 2005 a 2020 morando lá e até 2017 trabalhando na igreja e na capelania hospitalar. Eu conheci esse jovem senhor aí de 30 e poucos anos, 35 eu acho que ele tinha. Conheci lá por 2013 mais ou menos. Eu trabalhava numa equipe que tinha médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, uma equipe interdisciplinar, e eu era o pastor, era uma equipe da Universidade Federal de Pelotas, e eu participava dessa equipe como voluntário. E visitando a casa, um dia estava esse moço, ele era grande, 1,90 m e poucos, ele tinha uns 110 quilos mais ou menos, um cara forte, grande. Ele estava com câncer na coluna que tinha paralisado as pernas dele. E ele estava muito revoltado. Então a doutora Eliana me disse assim, pastor, eu ia com a equipe terça e quinta. Ela disse, pastor, a gente foi o primeiro dia ontem lá, ele é bem rebelde. Acho que esse daí não vai querer saber muito de conversar com o senhor, ele está muito revoltado. Aí eu me lembro do primeiro dia que eu cheguei e disse, boa tarde, Max, meu nome é Adelar, ele só meu rosto. Aí eu tentava dizer uma coisa para ele assim, para ele via que ele olhava para o outro lado e ele não dava abertura para a gente conversar. Não. Aí eu pensei, como é que eu podia chegar nele? Aí eu peguei algo assim, mais ou menos como isso aqui. Vou pegar um exemplo aqui. Era menorzinho, era um livreto menor, tinha as meninas dele, e eu dei um presentinho para elas e contei uma história. E peguei meu violão e cantei uma musiquinha com as meninas e dei uma tarefa deles fazer um desenho e da ovelha perdida, machucada, caída. E eu disse, olha, quem vocês acham que essa ovelhinha machucada podia ser? Aí vocês dão de presente o desenho. E elas foram dar para o pai. E elas contaram a história. Né? Elas contaram a história para o pai. Na próxima vez que eu visitei essa família, eu estou indo assim, eu já estava sempre cumprimentando ele de longe. Um abraço, Max, bom te ver. Aí quando eu estou saindo, ele disse assim, ô pastor, eu disse, oi, moço. Gelo. Aí eu disse para a doutora, podem ir para as próximas visitas, depois me liga que a gente combina com vocês me buscar na cidade. Aí ele disse, que história é essa que tu contou para as minhas filhas? Eu digo, qual? Aí ele me recontou a história. Eu disse, te chamou a atenção alguma coisa? Elas vieram me dizer que eu era como aquela ovelhinha machucada, que Jesus carregava no colo, tudo. Eu disse, bem isso, mas tem momentos da vida que a gente foge como a ovelhinha, mas tem um Jesus que se preocupa tanto que ele vai atrás e procura buscar. E a partir dali ele deu uma abertura, eu dava textos para ele lia, eu dava livretos para ele lia, eu dei uma Bíblia para ele. E o Max, ele tinha um mural no quarto dele. Aqui
estou eu. Um dia ele disse: quero tirar uma foto contigo, pode ser? Eu digo: pode. Aí ele mandava revelar e botava no mural. Um dia ele fez uma limpa nesse mural, sobrou, digamos, de 3 colunas, sobrou uma. E ele tinha deixado os profissionais da equipe do PID lá da internação domiciliar que cuidavam dele. E ele tinha deixado a gente assim no pilar. Ele disse: vocês ainda se importam comigo. Aí eu dei para o Max isso aqui, ó, é uma ovelhinha. Se vocês olharem, ele tinha coelhinho, ele tinha ursinho de pelúcia, e depois que eu contei aquela história para ele da ovelha, né, que eu recontei a história ali da Bíblia, a esposa dele passou numa livraria e comprou uma ovelhinha que está o Salmo 23 aqui: o Senhor é meu pastor. Então ele tinha o coelhinho dele lá que as meninas deixavam e tinha a ovelhinha. Aqui ele estava lendo. E eu perguntei para o Max, eu dei esse cartão, né, escrevendo atrás no verso: Max, meu querido, na certeza de que você é uma ovelha muito especial, muito amada por Jesus. E ele botou aqui no canto. E aí eu fiz uma grande bobagem. Quando ele botou aqui, ó, eu disse para ele: ô Max, eu vi aí teu mural, tuas fotos, tudo. Você não tinha um lugar melhor para colocar Jesus? É bem no cantinho lá. A gente às vezes pensa aqui no centro, né? E ele botou aqui. Aí ele disse assim: ô pastor, pensei que a nossa amizade valia alguma coisa. Eu disse: desculpa, Max, o que eu fiz? Aí ele disse: pastor, deita do meu lado. Eu, olha só, a cama, gente, era solteiro. Ele disse: deita do meu lado. As meninas aqui estão em pé, não estão deitadas. Aqui é parede. Ele disse: pastor, deita do meu lado. Eu disse: não dá mais. Deita aqui do meu lado, pastor. Eu disse: eu vou te machucar. Deita do meu lado, pastor, que eu estou medicado. Eu disse: Max, deita do meu lado, pastor. Eu queria que alguém tivesse tirado uma foto dele lá. E aí ele disse assim para mim: agora olha daqui onde eu estou. Qual é a melhor posição para olhar para Jesus? Aí eu vi que aqui, ó, é o melhor ângulo de visão para ele. Aqui. Ele não era da igreja e ele fez um pedido: pastor, o senhor faz isso por mim? Então, além das portas, que vai ser o tema da nossa tarde, além, aqui é o posto de gasolina. A gente vem se abastecer para sair daqui com todos os nossos pecados, com todas as virtudes, os defeitos, o amor de Jesus, para a gente encontrar pessoas e dizer assim: bom dia. Como é que é seu nome? Deus abençoe vocês, tá? Vão pensando em coisas para falar à tarde. Tá bom? Só estou eu falando aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês por enquanto.